Fala pessoal, eu sou o Felipe Muniz, estamos começando mais um vídeo aqui no canal para falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, né, que tá pegando fogo aí, a gente já tá chegando na reta final do campeonato, indo aí para a 30ª rodada, faltando apenas 8 jogos para se encerrar essa temporada. Eu não tô aqui nessa sozinho, tô aqui com meu amigo João Pedro e a gente vai falar um pouquinho de hoje, enfim, dos candidatos ao título, dos candidatos a rebaixamento, quem vai ficar com vaga de quem, enfim, vamos embora, João? Vamos embora. João, para a gente começar falando um pouquinho, ontem, né, a gente está gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 4 de novembro. Ontem a gente teve um jogo bastante emocionante e muito interessante, né? Atlético Mineiro e Grêmio, o Grêmio ontem que não poupou alguns esforços, foi para cima do Galo, né? Até fez um gol ali de empate, mas tomou a virada, acabou fazendo um pênalti ali, bem infantil, e acabou tomando a virada e se afoga mais ainda na zona de rebaixamento, né? A gente não esperava ver um Grêmio tão desolado assim, né? Era uma coisa que a gente até comentava no início do Brasileirão, não, é só uma fase, vai passar, o Grêmio vai conseguir reverter, vai conseguir os pontos e não está conseguindo os pontos. A gente pensou, não, com o Filipão vai, não foi. E agora o Grêmio está nessa situação aí, só um milagre, assim, de conseguir vencer esses últimos jogos para conseguir escapar do rebaixamento, né? O terceiro da sua história. Exatamente. E que antes estava com Wagner Mancini, agora na verdade está com Wagner Mancini, tentando fazer milagre, né? Ele que é um treinador muito histórico no Grêmio, enfim, já foi campeão de muita coisa por lá, e aí está tentando salvar o tricolor dessa situação, né? A gente não esperava, até porque esse foi uma temporada bem inusitada, né, João? Porque se a gente olhar os 10 primeiros colocados, a gente vai ver aí times como o Cuiabá, o América Mineiro. Eu até colocaria talvez o Fortaleza e o Bragantino pela posição que eles estão ocupando lá em cima na tabela, né? Então foi uma temporada meio inusitada, mas que a gente viu times que com menos expressão ganhando mais força, né? Foram, inclusive, esses times que estão conseguindo se destacar na Série A, eles fizeram um bom planejamento, né? Uhum. Eu até dei uma olhada nas contratações do Fortaleza no início do ano e eu realmente pensei que não era time para brigar por rebaixamento, era time ali para meio de tabela ou até mais, né? Como está sendo. Com um Uhum. bom técnico, eles estão conseguindo bom desempenho. O Bragantino, assim, acho que a gente já não precisa mais falar sobre o Bragantino. É um clube que tem um projeto sério. O Cuiabá, com o Jorginho, está conseguindo bons resultados. É um time muito bem treinado, tem uma boa Uhum. filosofia de jogo, consegue se defender bem. O América estava numa fase boa antes, né? Com o Mancini, a gente pensou que o América ia cair e agora está conseguindo manter essa fase. Então, assim, cada vez mais as equipes que mostram que estão se organizando estão conseguindo superar equipes consideradas grandes, né? E a gente vê mais ainda que às vezes o problema não é nem financeiro, né? Muita gente fala assim, ah, injeta dinheiro que ganha tudo. Mas na verdade eu acho que tudo parte de um planejamento, de um plano de ação das equipes no início da temporada de fazer isso. Como você bem destacou, o Bragantino, que vem fazendo grandes temporadas desde 2019, né? Quando conquistou o Brasileirão da Série B. Ano passado, né? Depois de muito tempo, voltou à Série A, também fez um bom campeonato, ficou ali na 10ª colocação, né? Arrancou uma vagazinha ali para a Sul-Americana e agora é finalista do torneio e agora está em quarto colocado no Brasileirão. Então, assim, tudo parte de um planejamento. Obviamente, a questão financeira ajuda muito, mas a gente vê, por exemplo, um time que talvez não tenha tanta injeção financeira fazendo um excelente campeonato, o Fortaleza. Né? Nessa temporada trouxe o Lucas Lima, estava encostado lá no Palmeiras, tem feito bons jogos com a camisa do Leão. A gente tem o próprio técnico, né, Vojvoda, que chegou e, enfim, revolucionou o futebol. Jogadores se reinventando aí, o Ederson, encostado no Corinthians, um dos melhores volantes. Crispim, Oi? Crispim, o próprio Crispim. Exatamente, Lucas Crispim se reinventando na ala, né? Enfim, então vários jogadores aí se reinventando e tudo partindo de uma questão de planejamento. João, a gente também vê, né, na outra parte de baixo da tabela, times como, por exemplo, o São Paulo. Eu colocaria até o próprio Atlético Paranaense, pelo que vem fazendo nessas últimas temporadas. A gente esperaria muito mais do Furacão. O Furacão está em 14º colocado, somente a 3 pontos ali da zona do rebaixamento,
né? Tá com 35, na verdade o primeiro que tá na zona é o Sport, que tem 30, mas enfim, a gente esperava o Atlético mais em cima, o próprio Santos, né, que foi finalista da Libertadores do ano, da temporada passada, e o Grêmio, né, que a gente não precisa nem falar. Fora os outros que já estão na Série B, né, como o Vasco, o Cruzeiro, o próprio Botafogo, são equipes grandes do nosso futebol e que, enfim, sofreram aí nos últimos anos, né? Essa parte de baixo da tabela, ela tá muito disputada. O, as equipes de lá, as equipes grandes que estão na parte de baixo da tabela, acabaram que deixaram o Brasileirão rolar e parece que não se ligaram assim. Uhum. São Paulo, parece que quando foi campeão paulista, ficou festejando muito título e depois não conseguiu ter um bom início. O Santos, parece que o Santos assim não engrenou. O próprio Grêmio, que foi campeão gaúcho também e começou muito mal o Brasileirão. Então, assim, essas equipes grandes, elas têm que abrir o olho. O próprio Atlético Paranaense, ele tá meio que deixando de lado o Brasileirão, tá focando nas Copas. Foi bem até, né? Assim, não dá para discordar que foi uma boa estratégia, porque estão Aham. em duas finais, né? Mas, assim, tem que abrir o olho, porque se deixar de lado, pode ser rebaixado. Exatamente. A gente vê equipes como, por exemplo, o Sport, que teve uma sequência muito boa, né? Venceu o Atlético Goianiense na última rodada, também venceu o Corinthians em outro jogo, venceu o Juventude, o Grêmio em algumas rodadas passadas, deu uma engatada e tá embolando tudo lá embaixo, né? Porque o Grêmio tá com 26, o Juventude com 30, o Sport com 30 e o Bahia com 33. Ou seja, uma vitória ali embola tudo, um desce, um sobe. E é um pouco disso. E, João, já a gente olhando lá no topo da tabela, o Atlético Mineiro, eu acho que já se meio que se sagrou campeão, né? Só tá disputando agora o Brasileirão e vai fazer a final da Copa do Brasil no final da temporada. Já não se preocupa mais com o Libertadores. Seu foco agora mesmo é só o Brasileirão, né? Já, por exemplo, o Flamengo, que além de jogar a final da Libertadores, tem vários jogos atrasados e tá pagando o prejuízo aí nessa sequência tão embolada. Eu acho que o Atlético já é favorito aí, já vai levar, né, esse troféu. Só uma grande reviravolta, assim, gigantesca para tirar esse título do Atlético, né? Só realmente confirmando o que muitos falam que é um cavalo paraguaio, né? O Atlético, só que, assim, na minha opinião, já é algo que é muito difícil, assim, quase impossível. O Flamengo, que era o grande concorrente, está conseguindo, assim, perder partidas que não era para perder, tá tomando empate em partidas que não era para tomar. Dois exemplos, assim, de gols que o Flamengo levou no fim do jogo, que fez o Flamengo perder 4 pontos, que são a partida contra o Atlético Paranaense Uhum. e a partida lá atrás, assim, não muito atrás, mas contra o América Mineiro. O próprio América, assim, empatou no último lance e o Flamengo tá dando esses moles, assim. Então, o Atlético, que não é campeão há mais de 50 anos, tava jogando, assim, o básico, tá jogando o básico, tá conseguindo se garantir. Não tá jogando futebol, ó, esplendoroso, mas pelo que o Atlético precisa e sua torcida precisa, eu creio que eles vão ser campeões. Exatamente. João, para a gente já encaminhar para a parte final do vídeo, eu queria que a gente montasse aqui uma seleçãozinha aqui do Brasileirão, né, com alguns destaques, posição por posição. A gente começando pelo gol. Quem para você é o maior destaque até aqui do Brasileirão nessa parte aí defensiva no gol? Tiveram muitos goleiros que se destacaram no Brasileirão, trabalharam muito. Vou citar três nomes aqui: Gabriel Chapecó, do Grêmio, Apesar foi do Grêmio muito estar nessa situação, né, ele cresceu e se revelou pro futebol aí. exatamente. Everson, do Atlético Mineiro, foi muito bem. E eu acho que o João Paulo fez um primeiro turno muito bom. Uhum. Mas para mim, entre esses três, eu fico com o Chapecó. Olha só, Gabriel Chapecó. Cara, eu vou ficar com o João Paulo porque eu acho que pela situação que o Santos se enfrenta, né, lá embaixo na tabela e tudo mais, enfim, crises financeiras, eu acho que o Santos toda temporada se reinventa, né? Tanto que chegou na final da Libertadores no ano passado, se reinventando. E eu acho que esse é um dos principais nomes dessa era agora aí do Santos, que tem dado conta do recado e tem honrado esse manto tão sagrado do Santos, né? Eu fico de João Paulo, para mim, até então.
tem feito um excelente campeonato, né? Mas como você destacou, tiveram vários outros goleiros, o próprio Everton do Palmeiras, o Cleiton do Bragantino, o Everson do Atlético, enfim, tantos outros caras, o Chapecó, o Breno também, dois goleiros que foram convocados agora para a seleção, né? O Breno para a Olímpico, o Chapecó agora para a principal. Então, enfim, grandes nomes. Vamos agora para a parte da defesa ali, na lateral esquerda. Eu acho que um nome que não deixa a duvidar ou a desejar, posso dizer assim, é o Guilherme Arana, né? Eu acho que o Guilherme Arana, não só porque o Atlético é líder, mas pelo que o cara vem jogando e assim, muita gente pedindo ele como titular da seleção, né? E para mim, com muitos méritos. Concordo contigo, Felipe. Para mim, ele é inquestionável como o melhor lateral esquerdo do Brasileirão. É, acho que no nível dele, assim, no Brasil, só o Felipe Luiz, mas Uhum. já tá velho. É verdade. Só aqui no Brasil, no nível dele, para mim não tem outro. Talvez o Felipe Luiz se tivesse em melhor forma, enfim. Mas para mim o Arana destoou nessa temporada. Aí tu for falar do lado direito ali, na lateral direita, na parte direita, um cara que não tem jogado tão assim, mais defensivo de lateral, mas mais como um ala, é o Iago Pikachu. Ele que estava ali no Vasco, um pouco esquecido e tudo mais, foi pro Fortaleza e o cara, assim, tem brilhado bastante com a camisa do Leão, feito gols, né? Logo na primeira rodada do Brasileirão, ele meteu logo dois contra o Atlético lá no Mineirão. Então, para mim, eu acho que é o cara que, pelo lado direito ali, tem entregado muita bola, né, João? Para encaixar na seleção do Brasileirão, Pikachu ele não é um lateral direito em si, mas não tivemos muitos laterais direitos que se destacaram no Brasileirão. Então, vamos colocar ele ali, vamos improvisar, que para mim ele encaixou muito bem no esquema do Vojvoda e mostrou que ele é um jogador de primeira prateleira, assim, Série A. Exatamente. E agora, para a parte defensiva, a gente indo ali para os zagueiros, quem você destacaria assim como uma seleção, como dois zagueiros que se destacaram muito? Eu vou começar falando. Eu acho que o Léo Ortiz o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino fez um bom campeonato, está fazendo um bom campeonato, na verdade. E um outro cara que eu talvez possa destacar, talvez seja o Nathan Silva, do Atlético Mineiro. Eu acho que o Léo Ortiz e o Nathan Silva têm feito cada um, né, cada um em seus times, tem feito bons campeonatos. O Nathan Silva, que estava no Atlético Goianiense, emprestado, voltou para o Galo e assumiu a titularidade, assim, absolutamente. E você, João, quem para você são os dois melhores até aqui? Fora esses dois aí que você citou, eu vou citar mais três zagueiros, assim, incríveis, zagueiros muito técnicos. Não, assim, só dois, na verdade, são técnicos e o outro cabeceia muito bem, que é Gustavo Gomes, do Palmeiras, Nino, do Fluminense, e o outro zagueiro é o Benevenuto, do Fortaleza, zagueiro artilheiro. Para mim, a minha zaga titular ali da seleção do Brasileirão é o Benevenuto e o Nathan Silva. Muito bom mesmo, o Benevenuto, né, que estava no Botafogo, chegou aí no Fortaleza e também está brilhando muito. Enfim, são bons jogadores aí que estão aparecendo, né, nessa seleção. Caras que, entre aspas, talvez a gente não esperava, mas que estão aparecendo, enfim, muito por conta da temporada, né? Times como o Flamengo não está engatando tanto, a gente já não tem mais um Rodrigo Caio ali, ou, enfim, ou Miranda no São Paulo, mas bons nomes e caras até que foram convocados agora para a seleção. O Leo Ortiz, né, que a gente citou aqui, foi convocado agora para a seleção. Então, futebol brasileiro se reinventando, aí aparecendo bons caras aí. Vamos agora para o setor de meio de campo, né? O setor de meio de campo tiveram alguns caras interessantes. A gente tem o Edenilson aí, pode até talvez encaixar aí um Lucas Crispim, um Rafael Veiga, um Nacho. O que é que você diz aí, hein, João? Sua trinca de meio de campo aí, seus três caras ali, quem você colocaria? Edenilson, garantido, fez muitos gols, o melhor jogador do Inter nessa temporada. Rafael Veiga, jogando muito também pelo Palmeiras. Para mim, ele é presença garantida. E vamos colocar o Crispim aí.
Para mim também, eu acho que eu fico com esses três, apesar de caras como o Terans, que fez um bom início de campeonato, o Juninho Valoura do América, caras que fizeram bons começos de campeonato, O Ederson, né? o próprio Ederson, exatamente do Fortaleza, né? Talvez até o Arrascaeta também, mas os caras que deram continuidade e constância durante um período grande assim, eu acho que também foram esses três nomes: Edenilson, Rafael Veiga e Lucas Crispim. Crispim, exatamente. E agora para a parte do ataque, para a gente finalizar, a gente tem, para mim, o Arthur, do Red Bull Bragantino, numa ponta, o Hulk mais centralizado, e talvez, cara, na ponta esquerda eu colocaria ali um Bruno Henrique. O que é que você acha? Arthur e Hulk, para mim, são garantidos, eles têm que estar lá. Vamos tentar destacar aqui alguns atacantes que também foram bem nesse Brasileirão. Gilberto, pelo Bahia, não fez uma grande temporada, mas foi bem no Brasileirão. Uhum. O Yuri Alberto, né? Gilberto também. O Ítalo. Mas para encaixar, assim, o Gabigol não jogou tantas partidas no Brasileirão, para a gente colocar ele aí. Só Não jogou foi. 11 jogos, né? Então, assim, para mim vai ficar esses três mesmo: Bruno Henrique, Hulk e Arthur. Então a gente fica com a seleção ali no gol. O Gabriel Chapecó, o João Paulo, né? Na lateral esquerda, o Guilherme Arana, uma dupla de zaga ali com o Benevenuto, o Léo Ortiz, o Gustavo Gomes e o Nathan Silva. Na lateral direita, a gente tem o Iago Pikachu. No meio de campo, Edenilson, Rafael Veiga e Lucas Crispim. No ataque, Arthur, Hulk e BH, o Bruno Henrique. Um baita no campeonato. E o técnico até aqui, hein, João? Para mim, eu coloco o Vojvoda. Para mim, eu coloco o Vojvoda. É, pelo que o cara fez pelo Fortaleza e o que tá fazendo, né? Levou até a semifinal da Copa do Brasil, enfim, quinto colocado no Brasileirão, então já é histórico, né? Pro Fortaleza. Fez o melhor com o que tinha, né? Exatamente, e acho que o destaque até aqui do técnico é o Vojvoda, né? Também outros caras como o Maurício Barbieri, o próprio Marcão no Fluminense, né? São caras que merecem destaque também pelo que estão fazendo nesses clubes. Enfim, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem vídeo aqui toda semana, enfim, a gente às vezes não posta com a regularidade, mas toda semana tem algum vídeo falando de algum assunto em específico para vocês. Fechou? Agradecer, João Pedro, pela participação e até a próxima. Valeu! Fechou. Valeu.